Desvendando a unificação alemã após a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim marcou não apenas o fim de uma era de divisões na Alemanha, mas também ressoou como um símbolo de liberdade pelo mundo. Esse evento histórico não só moldou o futuro da Alemanha, mas também influenciou as relações internacionais, promovendo uma onda de mudanças políticas e sociais em escala global. A Alemanha dividida emergiu do pós-guerra como um território fragmentado, palco de uma rivalidade ideológica entre o bloco soviético e o ocidental. Essa cisão deu origem a duas nações distintas: a República Federal da Alemanha, Oeste, e a República Democrática Alemã, Leste, cada uma seguindo caminhos políticos, econômicos e sociais divergentes sob influências estrangeiras antagônicas. O Muro de Berlim, erguido quase da noite para o dia em 1961, tornou-se o símbolo mais visceral da Guerra Fria e da divisão alemã. Mais do que uma barreira física, o muro representava a divisão ideológica do mundo, separando famílias, amigos e uma nação inteira em dois mundos distintos. Movimentos sociais e políticos começaram a ganhar força nos anos 80, desafiando o status quo e pressionando por mudanças. Através de uma série de protestos pacíficos e campanhas de resistência, os cidadãos da Alemanha Oriental começaram a exigir mais liberdade e a reunificação das Alemanhas. A dinâmica da unificação alemã foi profundamente influenciada pelas superpotências da época, a União Soviética e os Estados Unidos. A detente entre essas nações e a subsequente política de glasnost e perestroika na União Soviética abriram caminho para um ambiente mais propício à negociação e à eventual queda do Muro de Berlim. A Revolução Pacífica na Alemanha Oriental abriu caminho para a unificação. Protestos em massa, clamando por liberdade e reforma, ressoaram em todo o país. A pressão popular desafiou o regime, sinalizando o início do fim para a divisão alemã. O colapso da República Democrática Alemã foi precipitado por uma série de protestos e a abertura inesperada das fronteiras. Este evento simbólico marcou a falência do regime comunista e acendeu a chama da esperança para a unificação. O processo de queda do Muro de Berlim foi marcado por eventos cruciais, incluindo a confusão das autoridades da Alemanha Oriental e o fluxo espontâneo de cidadãos para o Oeste. Essa noite histórica de 9 de novembro de 1989 tornou-se um símbolo global de liberdade. As reações internacionais à queda do muro variaram de euforia a cautela. Líderes mundiais reconheceram o momento como um ponto de virada na história, mas também ponderavam sobre as implicações da unificação para a estabilidade europeia e global. O Tratado 2+4 selou o destino da Alemanha, permitindo sua unificação sob condições que respeitavam a soberania dos estados envolvidos. Este acordo histórico entre as duas Alemanhas e as quatro potências vitoriosas da Segunda Guerra Mundial pavimentou o caminho para uma nova era. A unificação alemã trouxe consigo imensos desafios econômicos e sociais. O Oriente, sob um regime comunista, estava economicamente defasado em comparação ao Ocidente capitalista. Esta disparidade exigiu investimentos massivos para equalizar as condições de vida e de trabalho entre os cidadãos. Integrar as infraestruturas do leste e do oeste se tornou uma prioridade. Rodovias, telecomunicações e serviços públicos precisaram de uma reforma substancial para unificar o país. Esforços foram direcionados para garantir que o leste alcançasse rapidamente os padrões ocidentais. A identidade nacional alemã também passou por uma fase de reflexão e redefinição. A unificação não apenas alterou o mapa político, mas também o coração cultural da nação. O desafio foi criar um sentimento de unidade, respeitando as diversidades históricas. A reestruturação política visava solidificar a Alemanha como uma potência europeia unificada. Ajustes no sistema de governo e na política externa foram necessários para assegurar que a nação falasse com uma única voz no cenário mundial. O papel da Alemanha na União Europeia ganhou nova dimensão após a unificação. A nação emergiu como líder econômico e político,
assumindo responsabilidades centrais na promoção da integração europeia e na definição de políticas comuns. Apesar da unificação alemã ter sido um marco histórico, as disparidades entre o leste e o oeste persistem, refletindo-se em aspectos econômicos, sociais e culturais. A convergência plena ainda é um desafio que a Alemanha enfrenta, buscando equilibrar oportunidades e qualidade de vida em todo o país. A importância cultural da unificação não pode ser subestimada, pois redefiniu a identidade nacional alemã. A mistura das tradições, a reinvenção de festivais e a celebração conjunta de datas históricas tem fortalecido os laços entre cidadãos de ambas as regiões, promovendo um sentimento de unidade e orgulho nacional. O Muro de Berlim, mesmo após sua queda, segue sendo um símbolo poderoso na Alemanha unificada. Sua memória é preservada através de arte, literatura e educação, servindo como lembrete das lutas passadas e inspirando uma nova geração a valorizar a liberdade e a democracia. No cenário internacional pós-unificação, a Alemanha consolidou-se como uma potência econômica e política, desempenhando um papel crucial na União Europeia. Sua liderança é essencial em discussões sobre economia, segurança e políticas ambientais, refletindo a importância da unificação para sua estatura global. A educação desempenha um papel fundamental na preservação da memória da divisão e unificação, ensinando as novas gerações sobre o passado dividido do país. O turismo, por sua vez, ajuda na conservação dos locais históricos, permitindo que visitantes de todo o mundo testemunhem os vestígios da divisão e celebrem a unificação. O turismo na Alemanha ganhou uma nova dimensão com a preservação de locais históricos ligados à divisão e unificação do país. Estes espaços não só atraem visitantes do mundo inteiro, mas também servem como potentes lembretes das lutas e triunfos vivenciados pela nação. A unificação alemã, mais do que um marco histórico, simboliza uma narrativa de superação e progresso. Este evento não apenas moldou o curso da história alemã moderna, mas também redefiniu a Alemanha como uma peça central no palco internacional, inspirando nações e indivíduos a perseguirem a paz e a unidade.